Uma das mais importantes leis brasileiras com regras para punir quem se envolve com o desvio de dinheiro público está completando 15 anos. O marco dessa história, como destaca o repórter Carlos Silva, é a Lei da Ficha Limpa. Um dos marcos mais importantes na mobilização brasileira para o combate à corrupção completa, neste mês de junho, 15 anos. É a chamada Lei da Ficha Limpa, que nasceu de um projeto de iniciativa popular assinado por 1.500.000 pessoas. O texto, ao ser aprovado e sancionado, instituiu regras que podem levar o ocupante de um cargo público ou mandato eletivo a se tornar inelegível em 14 hipóteses. Dentre elas estão condenação a perdas dos direitos políticos por lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito. A Lei da Ficha Limpa mudou os parâmetros para condenações com envolvidos no roubo do dinheiro público. A lei, ao longo de 15 anos, deixa boa herança. Um levantamento realizado pela rede CNN Brasil, com dados do Tribunal Superior Eleitoral, mostrou que entre 2014 e 2024, a Lei da Ficha Limpa barrou quase 5.000 candidaturas. O número corresponde a mais de 8% dos quase 60.000 políticos que pretendiam concorrer a cargos eletivos no período. Em vigor desde 2010, a lei foi aplicada pela primeira vez nas eleições municipais de 2012. Antes da Lei da Ficha Limpa, uma outra norma de 1990 já trazia hipóteses para a perda de mandato e para tornar políticos inelegíveis, mas o período para o condenado ficar fora da vida pública até então era de no máximo 3 anos. Com a Lei da Ficha Limpa, esse prazo pode chegar a 16 anos, no caso de senador que tem mandato de 8 anos. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva. Jornalista Luzenor de Oliveira, uma lei importante, Luzenor, que gerou seus efeitos, mas o desvio do dinheiro público continua e, pelo jeito, bem distante de acabar, né, Luzenor? Bom dia! Bom dia mais uma vez, Marcos Surlan, bom dia a você, ouvinte internauta. Naturalmente, Marcos Surlan, a corrupção nunca vai acabar. Vamos ter, em determinados momentos, a redução dos índices de corrupção, de roubalheira do dinheiro público, de desvio de recursos de prefeituras, de estados e também do governo federal. Mas é preciso entender que esta lei, a Lei da Ficha Limpa, deixou um importante legado para a sociedade brasileira. Primeiro, porque foi um projeto de iniciativa popular, os deputados federais e senadores à época ouviram o clamor da população, da sociedade brasileira e aprovaram uma lei instituindo novas regras para a punição de quem se envolvesse com o desvio de dinheiro público, com compra de votos, com atos de corrupção em uma campanha eleitoral. As punições foram muitas, o Carlos Silva citou que pelo menos 5.000 candidaturas foram barradas durante determinado período, candidaturas de pessoas que tiveram a oportunidade de ocupar cargos públicos, mas no meio do caminho essas pessoas acabaram por misturar o dinheiro privado com o dinheiro público e foram pegas pelas rédeas da justiça eleitoral, pela legislação brasileira. É um marco importante comemorado nesta semana, 15 anos da Lei Maria da Penha, da Lei da Improbidade Administrativa, da lei que trouxe, volto a dizer, novos parâmetros para instituir normas importantes no enfrentamento à corrupção. É importante, Marcos Surlan, que nós tenhamos também a vigilância permanente do cidadão, da cidadã, e na época da eleição, o exercício da cidadania por meio do voto, para se barrar aquele que não cumpriu, não retribuiu a confiança da população, a confiança do eleitor, com atos de probidade administrativa. Quem duvidou ao longo desses 15 anos que poderia ser protegido, mesmo diante de regras mais duras de enfrentamento à corrupção, caiu do cavalo. Claro, outros escaparam, mas é um marco importante, essa lei que nessa quarta-feira completou 15 anos de vigência e que trouxe uma importante conquista, um importante avanço para os brasileiros. Claro, precisamos fazer muito mais e não permitir que a corrupção seja companheira diária
da vida dos brasileiros, como estamos vendo nesse momento com o escândalo, o escândalo do INSS, com o desvio de dinheiro dos aposentados e pensionistas do INSS. Jornalista Luzenor de Oliveira, quero mudar um pouco de assunto, Luzenor, e trazer novamente o repórter Carlos Silva sobre o esvaziamento sofrido pelo PDT, que definha ainda mais após a debandada do grupo do ex-prefeito Roberto Cláudio. O Carlos Silva tem a informação. O PDT enfrenta um dos momentos mais difíceis da história do partido no Ceará, passando por um longo processo de esvaziamento. Após a primeira crise interna provocada em 2022, ao romper a aliança com o PT, o PDT definhou ainda mais na derrota das eleições municipais de 2024, perdendo com o então prefeito José Sarto o controle da prefeitura da capital. O racha se agrava ainda mais com a saída do ex-prefeito Roberto Cláudio e dos 4 deputados estaduais, Queiroz Filho, Cláudio Pinho, Antônio Henrique e Lucenilton Frota. Roberto Cláudio decidiu se filiar à União Brasil e será acompanhado pelos companheiros de PDT. Em 2022, o PDT elegeu 13 deputados estaduais, 10 se aliaram ao Palácio da Abolição, enquanto 3 ficaram no bloco de oposição. A sigla ganhou mais tarde o deputado estadual Lucenilton Frota. Agora, nenhum dos 4 quer permanecer na sigla, porque é a certeza da derrota nas eleições de 2026. O mesmo sentimento atinge também a bancada federal. Dos 5 deputados federais do PDT, 4, Eduardo Bismarck, Edilvan Alencar, Robério Monteiro e Mauro Filho, estão de malas prontas para se filiarem ao PSB. O PDT tende a ficar apenas com um deputado federal, André Figueiredo, que tem a chave da porta do partido no Ceará. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. Ao final dessa participação, Carlos Silva foi meio jocoso ao dizer que o deputado federal André Figueiredo é quem tem a chave da sede do PDT, ou seja, na linguagem popular, na linguagem dos bastidores políticos, alguém precisa ficar para abrir e para fechar a porta, né? Justamente André Figueiredo que está com essa missão, porque o relato do Carlos Silva é preciso. O PDT passou e passa por um enfrentamento, por um esvaziamento único na história do partido no Ceará. Começou em 2022, quando o PDT decidiu romper a aliança com o PT, ignorando um acordo que fora feito naquele momento entre o ministro, o então governador Eumano de Freitas, as lideranças do PDT, o senador Cid Gomes, para a vice-governadora Isolda Sela ser candidata ao governo do estado. Essa é uma página virada, começou ali a crise no PDT, agravada em 2024 com a derrota nas eleições municipais de todo o Ceará. Imagine você, Marcos Furlan, para quem acompanha a cena política do Ceará, em 2020 o PDT saiu das urnas com 65 prefeitos do Ceará, mais de 1/3 das 184 prefeituras do estado do Ceará. Em 2024, passados 4 anos, o PDT elegeu 2 ou 3 prefeitos e perdeu a principal prefeitura, Fortaleza. Caso único também na história política e eleitoral do Ceará, em termos de capital, um prefeito com a chave do cofre perder a eleição. Então, toda essa debandada se retrata no esvaziamento de uma sigla que fez história, que construiu história no Brasil e no Ceará. Resta agora alguns membros do grupo do ex-prefeito Roberto Cláudio acompanhá-lo em outro destino. Os deputados estaduais Lucenilton Frota, Queiroz Filho, Cláudio Pinho e Antônio Henrique, além do ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto, vereadores que integram essa base do ex-prefeito Roberto Cláudio. Outros pedetistas do interior do estado também irão acompanhá-los nesse novo destino. Roberto já decidiu que irá se filiar à União Brasil. Resta saber para onde vai o ex-presidenciável Ciro Gomes, que é um dos críticos mais cáusticos do governo Lula e não tem ambiente, não tem um guarda-chuva de proteção dentro do PDT. É uma triste história
que fica na agenda do PDT. O partido pode até se recuperar, porque é o vai e vem da política. Claro, quando a sigla está sob o guarda-chuva do Poder Executivo, todos querem estar nesse abrigo. Mas quando o partido não tem perspectiva de poder, não está no poder, nem tem perspectiva de poder, quem é que vai ficar nessa legenda? É justamente a situação do PDT. Vou embora, Marcos Furlan, meio frustrado, porque eu estava aqui, Marcos Furlan, com a indumentária, com a camisa belíssima, característica de quem gosta e ama o forró. Eu estava me preparando para dançar forró, mas não permitiram, Marcos Furlan. Mas quero aproveitar, ao final deste bate-papo político, para registrar, Marcos Furlan, nesta quinta-feira, o aniversário da nossa secretária Carla Mônica, que dá assistência, dá suporte na execução de todas as atividades do Sistema Ceará Agora de Comunicação, inclusive aqui na produção do Jornal Alerta Geral. Então, a Carla Mônica, parabéns, saúde, feliz aniversário e vamos cortar o bolo. E daqui a pouco tem o jornalista Beto Almeida com outras notícias dos bastidores políticos e também essas pressões, o jogo de empurra-empurra sobre o pedido de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o maior escândalo da história da Previdência Social. A você, Marcos Furlan, a você, Beto Almeida, seja bem-vindo, um grande abraço. Abraço, jornalista Luzenor de Oliveira.